Olá, olá, tenente, vem comigo. Vamos estar iniciando um resumão sobre Código Penal Militar. Meu nome é Dilson Santos e eu te convido, neste momento, a estar junto conosco. Vem comigo já, tenente. Universo Jurídico Paralelo. Top demais! Pergunta que não quer calar. Por que diabos existe um Código Penal só para militares? Por quê? A maioria dos brasileiros sabe que existe, mas quase ninguém leu. O Código Penal Militar não é apenas uma versão do Código Comum com tempero militar, não. É um sistema, olha que top, sistema jurídico pensado do zero, com uma lógica militar própria. Nossa missão é justamente decifrar essa lógica. Nossa missão aqui. Então vem comigo no VCJ, vem comigo já. Faça o convite, entre aqui no nosso canal, dê o seu like, convide amigos e clique no nosso portal. Lá você vai ter vários exercícios, você vai ter uma aula dinâmica focada em Código Penal Militar. Vem comigo! A base de tudo, tenente. Dois pilares inegociáveis do Código, importante. Para entender cada artigo, cada punição, é preciso primeiro entender dois princípios que sustentam todo o edifício da justiça militar, tenente. Para o mundo civil, podem até parecer rígido demais. Para a vida militar, são a base, tenente, não tem como. Para que haja vida militar, tem que ter hierarquia e tem que ter disciplina, tenente. Vamos falar da hierarquia. A estrutura vertical de comando. A autoridade do posto é um bem jurídico protegido por lei, tenente. A quebra dessa cadeia de comando é vista como um risco existencial para a instituição. A pronta desobediência, que aí nós estamos indo agora para disciplina, as ordens e o cumprimento rigoroso dos deveres é o que garante, tenente, não pode abrir mão, que a estrutura hierárquica funcione na prática, transformando ordens em ação, tenente. Top demais. Vem comigo. Pergunta que não quer calar, tenente. E o que faz? O que faz um crime ser militar? Não é tão simples quanto um crime cometido por um militar. A lei define o caráter militar de um crime a partir de uma combinação, tenente, de fatores. Tem que ter combinação de fatores. Focando sempre no contexto e no potencial do dano. A quem? A instituição. Isso aqui é importantíssimo, tenente, entender. Quem comete o crime? Quem pode cometer, melhor dizendo? Militar da ativa, da reserva, reformado ou até civil, tenente. Contra quem, tenente, pode ser cometido? Outro militar, patrimônio militar, a ordem administrativa, onde, tenente? Em lugar sujeito à administração militar, quartel, navio, base aérea. Situação, tenente, em serviço, em manobras, em razão da função. Aqui nós temos justamente essa combinação de fatores para caracterizar crime militar. A natureza do crime é definida por uma combinação, como já foi dito, quem cometeu, contra quem, onde e em que situação. Vem comigo, tenente. Isso aqui é um ponto importante. Quando, o momento, né, em que o civil, ele pode sim cometer um crime militar. Vamos ver então, em que momento, né? A proteção da ordem militar é tão central que a lei se estende para além, tenente, dos quartéis e da própria tropa. Civis podem sim ser julgados pela justiça militar, importante. Invasão e dano, fraude. Um civil que invade uma base do exército para roubar equipamentos ou danificar patrimônio sob administração militar. Um civil que falsifica documentos para fraudar contrato ou administração militar. Importante. Nesses casos, a lei entende que o alvo do crime foi a própria instituição. Se a gente conecta os pontos, fica bem claro que o foco principal do código é a blindagem da instituição, tenente. Isso aqui é importante. Então, a blindagem da instituição. Vem comigo.
Crimes que só existem aqui, no Código Penal Militar, a lógica do quartel. A parte especial do Código é o catálogo de crimes militares. Aqui encontramos condutas que, para um civil, parecem bizarras ou desproporcionais, mas que revelam a lógica interna das Forças Armadas. Aqui é apenas exemplos. Você pode entrar no nosso portal vcj.vemcomigojá.com.br. É só você clicar no link que está na descrição e acessar o material completo com várias questões focadas apenas no Código Penal Militar. Aqui a gente encontra coisas que para um civil são bizarras, tá certo? Então, esse catálogo de crimes você vai ter acesso justamente no nosso portal vemcomigojá.com.br. Anatomia da disciplina. Anatomia da disciplina. Crime de motim, desrespeito a superior. Motim, artigo 149. O que é? Reunião de militares em conjunto, tá? Para desobedecer uma ordem. Isso é motim. Por que é crime? Não precisa nem de violência. Motim é a quebra fundamental, lembra da hierarquia e disciplina? Olha, da cadeia de comando. É o pecado original da vida militar. Se um grupo pode deliberar se vai ou não cumprir uma ordem, a estrutura inteira desmorona. A chave aqui é o seguinte: a pena é aumentada para os cabeças, quem lidera o movimento. Vamos para o crime de desrespeito a superior, artigo 160. O que é? Desrespeitar um superior diante de outro militar. Por que é crime? O bem que a lei está protegendo aí não é a honra pessoal, não, do capitão, por exemplo. É a própria ideia de hierarquia. Ele está minando a autoridade daquele posto perante a tropa. O crime não é a ofensa em si, mas na sua publicidade e o dano que causa a estrutura de comando. Vem comigo. Olha a outra aqui, ó. Dever de presença e prontidão. Dever de presença e prontidão. Olha o crime. Artigo 203. Dormir em serviço. Civil. Pode te custar um emprego no máximo, né? Se fosse um civil. O civil perde emprego. Já o militar pode custar o quê? Vidas. Imagina, um militar dormir justamente no contexto que mais necessita dele. A lei aqui não tá punindo a preguiça, não. Ela está punindo a quebra de um elo de confiança vital que pode levar ao colapso de uma defesa inteira, de um grupo. Abandono de posto, artigo 195, e deserção, artigo 187. O que são? Crimes contra o dever fundamental de estar presente. A deserção se consuma após ausência não autorizada por mais de 8 dias. A lógica: a força militar depende da previsibilidade e da confiança de que cada indivíduo cumprirá seu papel. A ausência de um único soldado pode comprometer toda a unidade. Vem comigo. O familiar reinventado. Crimes comuns sob ótica militar. O Código também trata de crimes que todos conhecemos, mas em vez de simplesmente replicar a lei comum, ele os reinterpreta através de uma lente militar, focando sempre no potencial de dano à disciplina, à segurança e à prontidão das Forças Armadas. Conceito-chave: a estrutura do crime pode ser a mesma, mas as circunstâncias que o tornam mais grave, qualificadoras e agravantes, são específicas do mundo militar. Vem comigo. Quando a farda e a arma agravam o crime. Homicídio qualificado, artigo 205, parágrafo 2º, inciso 6. Agravante militar: cometeu o crime prevalecendo-se o agente da situação de serviço. Análise: ele usou a posição dele, a farda, olha, a autoridade, para cometer o crime. Aqui não é apenas um assassinato, é uma traição da confiança que o Estado depositou naquele militar. Furto qualificado, artigo 240, parágrafo 6º, letra A. Agravante militar: subtrair arma, munição, explosivo ou outro material de uso restrito militar. Análise: o desvio de material bélico não é só
um prejuízo patrimonial. É uma arma de guerra que pode parar nas mãos de criminosos. É um risco imenso à segurança pública. Drogas no quartel, pancada, uma falha de segurança crítica. Definição do crime, artigo 290. A lei foca na posse, uso ou fornecimento de entorpecente em lugar sujeito à administração militar. A lógica militar, para a justiça militar, um soldado usando drogas dentro de um quartel não é só um problema de saúde pública, é uma ameaça direta à segurança. Como confiar um fuzil ou informações sigilosas a alguém cujo julgamento pode estar comprometido? Como garantir que essa pessoa não se torne vulnerável a subornos ou chantagem? Conclusão: o crime é o mesmo do mundo civil, mas o risco que ele representa para a integridade da instituição é exponencialmente maior. Vem comigo. As consequências finais. Punições para um mundo à parte. Assim como os crimes, as punições previstas no Código Penal Militar refletem a lógica militar. Elas vão muito além de uma simples privação de liberdade e incluem penalidades que visam proteger a disciplina, a honra e a própria identidade da instituição militar. Sim, temos sim pena de morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. Importante isso aqui. Vem comigo. Pena de morte. Sim, ela está prevista na legislação brasileira atual. Importante. O artigo 55 do Código Penal Militar a lista como a primeira das penas principais. Aplicação restrita a crimes graves cometidos em tempo de guerra. Palavra-chave, tempo de guerra, como traição, artigo 355, espionagem, artigo 366, ou covardia diante do inimigo, artigo 364. Método de execução, fuzilamento, artigo 56. Mesmo que seja só para tempos de guerra, é algo que a maioria das pessoas nem imagina que exista legalmente no Brasil, no nosso país. Esse é um dos grandes momentos de surpresa do nosso Código Penal Militar. Vem comigo. Além da cela, impedimentos e a morte profissional. Impedimento, artigo 63. O que é? É uma espécie de prisão domiciliar. Só que o domicílio é o quartel inteiro. O condenado não pode sair da unidade, mas continua participando da instrução militar. Mensagem: você errou. Sua liberdade pessoal está restrita, mas você continua sendo soldado. Perda de posto e patente. Pancada, artigo 98. O que é? Uma punição que atinge a carreira, a honra, a integridade e a identidade do militar. Análise: não é como se ser demitido, não. Para muitos militares, a patente é sim a parte fundamental da identidade. Perder isso é, em certo sentido, ser apagado. Profissionalmente, é uma morte profissional. Importante. Uma justiça de longa memória. O caso da deserção. O dever de presença é tão fundamental que a lei cria um mecanismo para garantir que seu abandono não seja facilmente esquecido. Prazo normal de prescrição: 45 anos de praças, 60 anos para oficiais. A punibilidade só se extingue quando o desertor atinge a idade limite. Então, o prazo normal, no caso das praças, 45 anos. Essa é a lógica da deserção. A intenção é manter a espada da justiça sobre a cabeça do desertor pelo maior tempo possível. É uma mensagem de que esse abandono não será esquecido facilmente. Então, para praças, 45 anos e oficiais, 60 anos. Vem comigo. Entre o dever e a consciência. O Código Penal Militar é a formalização de uma cultura moldada pela necessidade absoluta de disciplina e hierarquia. Voltamos a elas. A base. Ele reflete a função única e, por vezes, extrema que os militares desempenham na defesa do país. Dever, consciência. O Código é desenhado para punir severamente qualquer ato que questione a autoridade, buscando uma disciplina quase absoluta. Fica a pergunta: como um sistema jurídico tão rígido consegue equilibrar essa necessidade de obediência com a consciência e os direitos individuais de quem veste a farda? Especialmente quando o militar se depara com uma ordem que, embora
não seja manifestamente criminosa, possa ser moralmente complexa. E aí fica o questionamento, fica aí o nosso convite para que você possa estar conosco no vcj.vemcomigojá.com.br. Se você gostou, dá um like, compartilhe e participe sim dessa aula a partir das nossas redes sociais e também do nossa plataforma de ensino que está completa, cheia de exercícios focado no Código Penal Militar. Vem comigo já!